Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula número 38, e hoje, como vocês podem ver, trouxe algo bem prático para vocês, que é o como fazer o papel reciclado. Então, vou ensiná-los a fazer uma reciclagem 100% caseira, usando o que você tem em casa para você fazer o seu próprio papel. Como objetivo, temos desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso então de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. A reciclagem, pensando no conceito, né? Ela é o quê? Você recuperar então algum objeto, algum material e transformar isso em matéria-prima para a construção de um novo produto, né? Essa reciclagem pode ser de modo total ou parcial, mas faz com que você volte a utilizar aquilo que seria descartado. E é algo que é tão importante para a gente ter aí uma vida mais saudável, um planeta mais limpo e reaproveitar esses materiais então que a gente tem à nossa disposição. Pensando na indústria de papel de um modo geral, ela aí é responsável por uma grande degradação da natureza. Por quê? Demanda derrubada de árvores, que é aí a principal fonte, né, matéria-prima para a confecção do papel. Então, por mais que as empresas façam esse reflorestamento, mas a quantidade de água utilizada, os resíduos que acabam surgindo, então tudo isso pode ser, de certa forma, reduzido com essa reciclagem, né? Claro, se a gente pensar em reciclagens de grande escala, né, com certeza isso é muito significativo. Mas na nossa casa, se a gente, em vez de jogar fora aquele jornal que recebe em casa ou aquelas folhas de atividades que já são velhas, enfim, você acaba produzindo o seu próprio papel e então dando novamente uma utilidade para ele. E é muito bacana que você consiga fazer isso em casa e faça a sua parte, então, para essa manutenção também do meio ambiente. O que é o papel? Ele é um emaranhado de fibras vegetais, né? E quando a gente faz essa reciclagem, o que a gente está fazendo? Desmontando essas fibras para juntá-las novamente, então, até resultarem, então, no papel, novamente. Então, é um processo de desconstrução. Quase todo o papel fabricado, ele é extraído, então, das árvores, onde é tirado, então, dessas árvores, principalmente de pinheiros ou eucaliptos, a fibra de celulose. É com essa fibra, né, chamada de fibra de celulose, que é confeccionado o papel, tá? Cada árvore tem características diferentes, então umas têm crescimento mais rápido, então acelera ali a forma de se produzir, mas as que demoram mais tempo para crescer têm mais fibras de celulose, então acaba se equiparando aí, mas ainda as árvores são a principal fonte aí dessa fibra para a confecção do papel, tá? O que é a celulose, né, que eu comentei? Ela é uma substância que existe aí na maioria dos vegetais. Ela é um material fibroso e que está dentro das células das plantas. E a gente não consegue ver essa celulose, então, nas plantas, mas ela é responsável por dar a firmeza, a rigidez aos vegetais. Então, isso é extremamente importante e é de fibra de celulose que o papel é feito. Quando a gente recicla o papel, a gente está desconstruindo, então a gente rasga esse papel e vai o quê? Novamente transformá-lo em fibra de celulose, porque a pasta que eu utilizo, então, para fazer o papel é bem semelhante a essa imagem que é a fibra realmente de celulose. Então, é bem interessante, vale a pena conferir e testar também. Essa fibra de celulose, ela é usada para diversas áreas, para fazer várias coisas.
Mas ainda a mais comum então é o papel, mas também é utilizada então na confecção de fraldas descartáveis, tecidos inclusive utilizam fibra de celulose, papel higiênico, absorventes, enchimento de comprimidos também, emulsionantes, espessantes também, né, de alimentos ali industrializados e tudo mais, estabilizantes desses alimentos, então como exemplo de hambúrguer, queijo ralado, então esses alimentos industrializados, olha, a variedade é muito grande, então, dessa fibra de celulose, que a gente às vezes acaba pensando que ela é só para fazer o papel, mas é uma lista imensa de materiais que possuem essa fibra. Também adesivos, biocombustíveis e também materiais de construção. Olha, vai de fralda descartável ao material de construção, né? Realmente é um uso muito amplo e é muito importante na fabricação de todos esses produtos. Mas a mais conhecida ainda é o papel e é a mais utilizada também, né? Olha que informação interessante. Hoje, 100% da produção de papel e celulose no Brasil emprega matéria-prima de áreas de reflorestamento. Olha que bacana. Então, realmente essas empresas, a gente pode dizer com propriedade que 100% dessa produção é feita através de reflorestamento, onde então a empresa planta e replanta essas árvores então para devastar de uma maneira reduzida, então para ter esse controle também da própria matéria-prima que se utiliza, né? Como eu disse, principalmente então o eucalipto, pinos também, na sua porcentagem, então o eucalipto ainda é mais utilizado até pelo rápido crescimento e tudo mais. E dessa quantia também uma parte dessa fibra de celulose vem da própria reciclagem. Então é bacana você pensar que você está contribuindo com o meio ambiente, você está fazendo a sua parte, por menor que seja, talvez um papel que você vai usar para um cartão, para um trabalho da escola, mas é você quem fez, né? Então, em vez de ir para o lixo, de virar resíduo em algum lugar, ele virou um papel totalmente utilizável novamente. Então, vamos aprender, né, a fazer essa reciclagem artesanal com equipamentos, com coisas que você tem em casa. Nós vamos utilizar, então, como principais materiais os papéis usados. Eles podem ser jornal, pode ser papel sulfite que foi impresso ou que foi desenhado, que foi feita alguma atividade, liquidificador, água. Também vamos precisar uma bacia mais funda ou um balde, dependendo da quantidade que você vai fazer, né? Eu até trouxe, então, tendo uma profundidade razoável, a gente já pode utilizar, porque aqui no caso eu não vou fazer em grande quantidade. Também é necessário uma peneira, é como se fosse uma tela, é o mais ideal. Uma dica, eu me vi aí meio, né, com um problema ao procurar essa tela, então, o que eu pensei? Eu fiz uma tela usando uma moldura de porta-retrato, tá? Que estava estragada, a base dela, utilizei essa moldura, porque daí eu já tenho, né, o quadro pronto e firme, e um pedaço de meia calça, de meia fina. O que eu fiz? Eu estiquei essa meia, assim, tensionei ela o máximo que eu consegui e prendi, então, com tachinhas, com percevejos, pra gente conseguir, então, deixar bem esticadinha essa base aqui, tá? Nessa tela aqui, eu fiz aqui, ó. Então, esse papel aqui foi feito nessa tela caseira feita de meia calça. Então, olha só, ela é exatamente o tamanho aqui, que eu já vou mostrar como é que faz. Vocês vão precisar também, o que eu quero mostrar. Também pode se utilizar, essa aqui é a mais cara de peneira, né? Aqui também foi reciclada, então também utiliza uma moldura de um quadro, de um porta-retrato grande, alguma coisa assim. E grampeada essa tela. Essa tela é facilmente encontrada em agropecuárias, tá? É uma telinha de nylon. Existem prontas para vender na internet, enfim, mas não há necessidade. Você pode facilmente construir uma. Até
Eu fiz um teste em um mosquiteiro, sabe aquela proteção de janela que a gente usa às vezes no verão, né? Eu tinha em casa uma tela desses mosquiteiros, eu deitei na calçada e fiz ali em cima e funcionou. Então, não tem desculpa, dá para construir esses materiais tranquilos. Eu diria que a tela, né, essa base aqui, essa peneira, é o que mais difícil você teria que providenciar, tá? Um outro recipiente que essa tela caiba dentro. No caso dessa, eu não tinha uma bacia tão grande, então esse porta-retrato pequeno aqui, ó, funcionou perfeitamente, tá? Ai, mas eu tenho só uma tela grandona dessa aqui, eu não tenho uma bacia, não tenho nada para que ela caiba dentro. Você pode tranquilamente deitar uma tela grande ou uma rede dessas sobre uma bacia, mesmo que ela fique, e eu vou mostrar como se faz sobre também, não apenas em imersão, né? Assim também. Antes de eu começar a mostrar efetivamente como é que tá fazendo para vocês, eu quero mostrar o resultado, né? Final aqui do papel que eu já reciclei. Às vezes a gente pensa que o papel reciclado ele vai ser escuro, com uma aparência suja, feia, mas olha esses papéis, gente, branquinhos. Olha só, texturas diferentes. Não sei se vai dar para ver assim tão de pertinho, mas esses dois eu fiz em telas diferentes e o resultado final é diferente. Esse aqui, ele ficou mais lisinho, mais uniforme, porque eu usei a tela de meia fina em imersão. Este aqui, que ficou um pouco mais áspero, eu usei então esse mosquiteiro de janela deitado no chão e derramei a mistura em cima. Ele funcionou exatamente igual, funcionou, mas ficam texturas diferentes. Então, você pode experimentar tudo isso, tá? Uma dica, você pode adicionar papel crepom à tua mistura para ter uma cor que você queira do papel, tá? Nesse caso, aqui na mistura que eu trouxe hoje, eu coloquei este papel crepom em tom de azul, tá? E o resultado, então, foram essas folhas azuis aqui, ó. A grossura dela varia, então, a tonalidade da cor também, olha só. Então, vários papéis azuis. Esse branco aqui ficou tão branquinho, esse eu usei papel sulfite, que tinham atividades, desenhos, enfim, que eu tinha em casa e não usava mais, queria descartar, então eu usei esses papéis, tá? Primeiro, começando então a parte prática. Eu vou começar, o que você precisa preparar? É um processo que demanda, eu diria, alguns dias, tá? Mas é coisa simples. Primeiro, você precisa picar o seu papel, rasgar esse papel que você vai reciclar, colocar num recipiente com água e deixar de molho. É bacana que ele fique de um dia para o outro ou mais dias. Mas se você deixar ali uma horinha, já vai dar para fazer tranquilo. Por que ele precisa ficar de molho? Para que ele amoleça essas fibras vegetais, para que ele se torne mais facilmente, então, para depois a gente bater no liquidificador, tá? Aqui, vocês estão vendo que ele tá azulado, assim, até meio arroxeado, porque eu acrescentei, então, papel crepom à minha mistura, para dar uma cor para esse meu papel. Eu coloquei bastante papel crepom e vocês viram que o azul do papel não ficou muito forte. Então, pode caprichar se você quer um papel colorido por bastante crepom. O que eu vou começar fazendo? Eu vou pegar essa minha mistura que eu já deixei de molho e vou colocar no liquidificador. Pode ser também um mixer, algo que vá triturar, então. Eu posso até pegar com a mão aqui para colocar no meu liquidificador, mas é bacana que essa água colorida vá junto. Se você está fazendo só branco, você nem precisa, você pode pegar só com a mão mesmo o papel, colocar no liquidificador. Aqui, ó, eu faço questão de colocar essa água colorida junto, porque ela vai dar ali um toque especial, né, para cor. Ah, interessante comentar também. Ah, mas eu vou fazer em casa e a minha mãe só tem o liquidificador que ela usa ali para cozinha. Não tem problema. Esse aqui também é meu liquidificador de cozinha, eu faço bolo nele, não tem problema algum, tá? Porque é só papel com água, você vai lavar, higienizar ele bem e pode voltar a usar tranquilamente. Não precisa nada especial, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Tem água na minha mistura, mas
eu vou sobrecarregar o liquidificador se eu bater só assim. Então, eu vou acrescentar um pouco mais de água para facilitar essa batida, né? Essa trituração do papel. A quantidade de água que eu coloco não interfere no processo final, porque depois eu vou peneirar só realmente a fibra do papel que vai ficar na tela para secar, tá? Toda a água em excesso ela vai escoar fora. Então, agora eu vou dar um tempinho, bater essa minha mistura e eu já volto. Olha só, já bati então a minha mistura. Ela ficou bem homogênea, né? Como vocês podem ver, ó. Ela fica bem miudinha mesmo. Quanto mais você bater, mais fina essa textura vai ficar. E você vai ver que ele engrossa, ó. Então, a gente consegue ver aqui, eu vou te mostrar a minha mão, ó. Fica realmente triturado o papel. Não tem problema ter bastante água, porque isso vai secar, né? Vai escoar fora. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mostrar... Deixa eu baixar esse aqui. Primeiro eu vou mostrar, então, o processo que a tela precisa, né, conseguir entrar na bacia, né, o processo de imersão. O que eu vou fazer? Vou despejar essa minha mistura nessa bacia. Não vou colocar... Bom, vou colocar toda ela aqui. Mas ela está bem grossa nessa minha bacia. E, para ter um papel mais homogêneo, preciso de um pouco mais de água para que eu consiga mexer e ir assentando essa matéria, essas fibras vegetais aí na minha tela, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou acrescentar um pouco mais de água nessa minha bacia para ficar realmente bem ralinho, tá? Uma mistura bem líquida mesmo. E eu vou pegar a minha tela, tanto faz o lado. Eu fiz o teste nos dois lados e eu preferi este aqui, que é mais retinho. Aqui entrou nessa frestinha da moldura do quadro e não foi legal. Então, esse lado mais lisinho, mais retinho, ficou melhor. O que eu vou fazer? Eu vou deitar essa minha tela dentro desse recipiente com água e vou chacoalhar. Eu vou mexer essa mistura para que ela fique na parte superior da minha tela. Feito isso, ó, ainda tem pouca água, eu poderia ter colocado mais água aqui. Feito isso aqui, eu vou levantar e a água em excesso vai escoar. Toda a fibra vegetal já está aqui, esse aqui vai ser o formato do meu papel. Aqui no caso, vocês podem ver, aqui ficou faltando um ladinho, ali também, então eu posso mergulhar novamente para deixar inteirinho aqui. Quando eu fiz o teste pela primeira vez com essa tela de meia calça, eu fiquei preocupada com essa curvatura. Ó, não sei se dá pra ver, a meia pesou por causa da água e ela ficou aqui, ó, não ficou bem plana, né, bem retinha, ficou curvada. Mas quando ela seca, ela vai ficando mais leve porque a água vai saindo e ele ficou retinho o papel. Não prejudicou em nada, tá? Por isso a meia tem que ser bem esticadinha, bem firme, tá? Vou deixar assim, meu papel está pronto, é só esperar secar, tá? Então, nesse processo aqui, eu posso mergulhar novamente, se eu não gostei, né, do resultado, posso colocar de novo. Por que essa balançadinha? Para ele ficar uniforme ali, ó. Tiro de novo, posso inclusive mexer a tela aqui para direcionar essa minha mistura, né, a massa aqui que fica. Se eu pegar e tentar alisar com a mão, não dá certo porque ele vai embolando, ó. Ela vai juntando essas fibras e não fica legal. Então, tem que ser assim, bem naturalmente, ele se assenta, você levanta dessa bacia e coloca para secar. No sol, ele vai mais rápido. O meu papel, um dia de sol, levou um dia, de um dia para o outro, para secar. Um outro teste que eu fiz, que estava tempo úmido, meio garoando, não secou em um dia. E eu fiz o teste de aquecer o forninho, o forno, desligar, colocar o papel lá dentro. E isso ajudou bastante a secar, tá? Não deixei assando o papel, mas aqueci o forno, desliguei e inseri o papel. Ajudou muito. Tá, mas agora, eu vou deixar esse aqui, ó. Como se eu não tenho uma tela que caiba em uma bacia, um recipiente, o que eu faço? Também deu super certo. Eu vou então colocar uma bacia mais funda, porque toda a água em excesso vai para essa bacia, e a tela maior.
Tanto faz o lado da tela, coloco ali e eu vou fazer o quê? Pegar com o potinho essa mistura, então, que eu tenho na bacia, né? A mesma que eu coloquei a tela ali da meia, e vou derramar, eu vou até inclinar aqui para tentar ver melhor, eu vou derramando sobre essa tela. Toda a água em excesso vai ir para o meu pote e em cima vai só ficar a massa, essa fibra vegetal. Olha só, tá vendo que já dá para ver ali que tá ficando uma camada bem fininha? Aqui também, não dá para alisar com o dedo, com a mão, enfim, porque ele vai estragar, vai embolar essa fibra e não fica bacana. Assim, despejando, eu posso fazer o tamanho que eu quiser esse meu papel. Então, olha só. E também a espessura. Se eu derramar bastante num lugar só, vai ficar um papel bem grosso. Então, vejam que eu vou derramando e vou mexendo esse meu potinho aqui para ele ficar o mais uniforme possível. Ó, terminei. Vejam que o excesso da água escorreu no pote e eu tenho aqui, ó, o meu papel. Também só esperar secar. Depois de um dia, então, o que eu vou ter? O papel azul ou o branco, dependendo do material, prontinho para o uso. Uma dica, esse papel ele fica altamente absorvível, digamos assim. Se eu for usar uma caneta, alguma coisa, pode ser que ele fique meio borradinho, porque ele absorve muito a umidade ou a tinta que eu vou colocar. Se eu quero uma coisa um pouco mais impermeável, você pode colocar nessa água, na parte da mistura ali, amido de milho, que vai deixar então esse papel menos, né, deixar mais impermeável, tá? Aí você usa a sua criatividade. Eu vou colocar pétalas de flores na minha água, eu vou colocar outra cor, vou, sei lá, polvilhar a areia. Faça experimentos. O legal, além de você estar ajudando o meio ambiente, você está fazendo um processo que seria industrial, a fabricação do papel na sua casa e com um papel personalizado. Você faz da cor que quiser, do tamanho que quiser e fica bem legal. Outra coisa, não desista se a primeira vez não der tão certo, o papel ficar muito fino, enfim, tente. É com a prática que a gente fica melhor e aprimora essas técnicas, tá? Um último detalhe, você quando colocou assim para secar, só retira o papel quando ele estiver sequinho. Até tentei, aquele que eu falei que eu tentei secar um pouco no forno, com o calor do forno, eu tirei ele quando ele estava úmido ainda, mas é super delicado, ele rasga assim com muita facilidade, ele desmancha. Então, quando estiver bem sequinho, é só você fazer um comecinho ali e puxar da tela, ele sai e fica um resultado muito legal. Então, espero que tenham gostado. Façam essa experiência em casa, que realmente é uma experiência. Convida lá os pais, os tios, pede ajuda. É um trabalho bem legal. Um abraço e até a próxima.